Mateus capítulo 9. Aí Jesus só fez entrar na canoona e pegou descendo para o outro lado do açudão de volta. Voltou para casa onde ele estava morando. Aí quando chegou, lá se viu uns cabas carregando um homem com uma deficiência nas pernas em cima de uma paviola. Quando Jesus viu aquele ato de fé, agora isso era uma fé desses cabas, viu? Aí Jesus olhou assim para o paralítico e disse: "Se anime, tenha coragem, meu filho. Seus pecados estão perdoados." Rapaz, os doutorzão da lei que estavam por ali, era tudo só pensando com eles mesmos. Isso é uma blasfêmia, não? Por caridade, isso é um pecado muito triste. Isso aí é, viu? E dos grandes. Sendo que Jesus, já sabendo até o que ele estava pensando na cabeça, foi e disse: "Ei, me diga uma coisa. Por que é que vocês estão madando essas coisas no coração, hein? Me diga aí, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou se levante e ande? Me diga. Agora, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados nessa terra velha aqui, eu digo." Aí se virou para o homem que tinha a deficiência nas pernas e disse: "Se levante, meu filho. Pegue sua paviola e vá-se embora para casa andando." Rapaz, e não é que na mesma hora o homem se levantou bonzinho das pernas e foi-se embora andando? Agora isso era o povo tudo assombrado e admirado. Olha os olhos, de boca aberta, e pegaram e louvar a Deus. Viva Deus, viva Deus! Agradecendo a Deus por ter dado poder aos homens para fazer essas coisas. Aí Jesus foi passando por ali e avistou um cabra sentado numa banca cobrando imposto. Era Mateus o nome dele. Quando passou por ele, Jesus disse: "Bora, Mateus, me siga." Mas o homem se levantou e foi-se embora mais Jesus. Aí quando foi mais tarde, que ele estava na casa de Mateus, foi um ajuntado de gente. Agora era de ruma. Gente que ninguém dava nada, não queria nem perto. Era só os pecadores e os cobradores de imposto. Tudo comendo mais Jesus na mesa. Menino, quando os fariseus viram: "Vixe, aquilo é Jesus, é?" "Ei, bichinho!" Chamaram os discípulos na porta e perguntaram: "Ei, me diga aí, por que é que o mestre de vocês está sentado com esse povo velho pecador?" Deixa que foi Jesus quem respondeu: "Quem acha que não tem problema nenhum, não vê o valor do médico. Mas quem reconhece que está doente é só onde vive. Agora vão lá, vão ver se vocês aprendem o que quer dizer: eu não quero suas ofertas, nem seus sacrifícios não. Espero misericórdia, é melhor ter compaixão. Porque eu não vim chamar o justo, não. Vim chamar foi os pecadores." Aí lá se vinham os discípulos de João perguntando: "Mas, mestre, diga aí por que os discípulos do Senhor não jejuam que nem nós e os fariseus?" Aí Jesus respondeu: "Oxe, imagina aí. Tem sentido os convidados de um casamento ficar como se estivesse no enterro? Isso mais na vista do noivo da festa? Só se o noivo morresse, né? Pois é, ainda vai chegar esse dia. Mas agora não. Quando esse dia chegar, eles vão jejuar. Sabe o que é espantinho de vocês? É que coisa velha não aguenta coisa nova. Você já viu alguém arremendar uma roupa velha de trabalhar com um pano bem novinho? Na primeira lavada, o pano engia e faz rasgar o resto da roupa. Coisa velha não aguenta coisa nova. Quem é doido de botar um vinho bem novinho num barril velho lachado? Quando o bicho começar a inchar, o barril velho se quebra, derrama o vinho todinho. O caba bota vinho novo em barril novo, que um vai ajudando o outro e os dois ficam conservados." Não deu tempo nem dele terminar de falar direito. Chega aquele homem. Deixa que era o diretor da sinagoga, do prédio onde os judeus se reuniam. O pobre chegou lá e com o joelho no chão disse: "Jesus, pelas caridades, minha filha acabou de morrer nesse instante. Mas bora mais eu para o senhor estender a mão sobre ela que ela vai envivecer." Jesus só fez se levantar e junto com o homem e os discípulos foram-se embora, pegaram e descendo para a casa do homem. No meio do caminho, uma mulher viu Jesus passando. A bichinha, rapaz, sofria com sangramento já há mais de 12 anos. Não estancava de jeito maneira. Aí ela pensou: se eu tocar ao menos na roupa de Jesus, eu fico boa. Dito e feito. Quando ele estava na frente,
ela só fez triscar numa pontinha da roupa dele. Aí Jesus viu ela, se virou mesmo para onde ela estava e disse assim: Ei, minha filha, se anime, tenha coragem, a sua fé te curou. Rapaz, pois na mesma hora a mulher não ficou boazinha, o sangramento parou, menino. Aí quando eles apontaram cá em cima, na rua onde morava o diretor da sinagoga, avistaram lá embaixo a multidão agitada num lamento só. O grupo de pife tocando e as mulheres cantando as excelências, aquele sentimento todo, né? Aí Jesus disse: Meu povo, pode ir, não precisa disso não. A menina não morreu não. Ela tá viva, tá só dormindo. Rapaz, ô mangoça que fizeram com Jesus, viu? O povo foi rindo da cara dele. Mas depois que o povo lá tava tudo no lado de fora, Jesus entrou, pegou a menina pela mão, mas, homem, no instante ela se levantou. Menino, foi ligeiro demais para essa notícia correr por tudo que é canto, se espalhar pela região todinha. Aonde o caba passasse, era o povo tudo falando sobre esse milagre que tinha acontecido. Aí quando Jesus estava saindo dali, apareceu 2 cegos gritando atrás dele: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós! Tenha misericórdia de nós! Aí Jesus entrou assim em casa e os cegos vieram onde ele estava. Aí Jesus disse: Vocês creem que eu posso fazer isso mesmo por vocês? Aí eles: Oxe, sim, senhor. Aí Jesus foi, encostou nos olhos deles e disse: Pois seja feito que nem é a fé de vocês. Na mesma hora, a vista desses homens tornou, rapaz, clareou de um jeito que eles ficaram vendo tudo bem direitinho. Aí Jesus disse assim, severamente para eles: Oi, vocês não vão sair dizendo por aí não, viu? Não é para ninguém saber disso. Mas entrou num ouvido e saiu pelo outro. Os cabas saíram e foi contando a todo mundo, espalhando o que Jesus tinha feito com eles. Nisso, quando Jesus e os discípulos já estavam saindo dali daquele lugar, trouxeram um homem cheio de demônio no corpo. O pobre nem falava mais. Quando o espírito foi expulso do homem, no instante ele falou de novo. Rapaz, o povo ficou muito admirado. Tudo assombrado e bestinha com o acontecido, dizendo: Rapaz, eu mesmo nunca vi um negócio desse aqui em Israel não, nem parecido com isso. Era tudo de boca aberta. Já os fariseus, era tudo falando uns para os outros: E se expulsa esses demônios, é nos poderes do cão, nas ciências do chefão dos demônios que dá poder a ele. Jesus batia tudo que é canto. Ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando nas sinagogas, nos prédios onde os judeus se reuniam, né? Trazendo as novidades, as boas notícias do reino de Deus e dando saúde a quem sofria de alguma doença. Por onde ele passava, que via aquela ruma de gente, aquele povo todinho atrás dele, ficava sentido, compadecido com eles. Ele sentia a aflição deles e via que eles eram como um rebanho de ovelha sem ter quem pastorasse, que fica batendo de um lado para o outro sem ter para onde ir. Aí ele disse aos discípulos bem assim: Pedaço de terra grande, um roçado sem fim, trabalhador que é bom, isso aí é bem pouquinho. E o dono do roçado, mais gente pode mandar. Basta só você pedir, a ele tem que rogar.